Fala galera, beleza? Olha quem tá aqui de novo, Professor Paula, aulinha de Geografia do Cultive, a aulinha mais legal para vocês. Tema de hoje, meus amigos, rochas. A aula de hoje iremos falar de rochas, não pedra, é rochas. Depois eu explico a diferença de rochas e de pedras, mas por via das dúvidas falaremos sobre as rochas, que entram naquele assunto da geologia. Maravilha? E o que é rocha, meus amigos? A rocha é um corpo sólido, então ele é um corpo, firme, correto? E que é composto pelo quê, pessoal? Por um agregado de minerais. Então a rocha são vários minerais que passou por um processo químico ou físico ou algum tipo de processo que esses minerais se unissem e formassem aquele corpo rochoso, E elas derivam de algum tipo de formação, de algum tipo de estrutura, certo? As rochas, pessoal, elas formam a camada externa sólida da Terra, chamada de litosfera. Então a litosfera é formada pelas rochas, A aula de estrutura da Terra, de geologia, falamos da litosfera, que é a primeira camada, que é a composição rochosa. Existem, meus amigos, 3 tipos de rochas: as rochas sedimentares, as rochas metamórficas, as rochas ígneas ou magmáticas, que é a mesma coisa, Então, sedimentares, formadas por sedimentos, um agregado de sedimentos, ou de minerais, ou de produtos origem natural, mineral, vegetal, que formou uma rocha, que passou por algum processo físico, químico, de alguma origem. Metamórficas, que rochas que sofrem aquele processo de mudança, que mudam, sua composição, ou ígneas e magmáticas, que têm origem vulcânica. O primeiro tipo de rocha que iremos abordar são as rochas magmáticas. São originárias do interior terrestre, Então, vem de dentro, da Terra, do externo do interno, para o externo. É produto da solidificação do magma pastoso. Então, as rochas magmáticas vêm do magma, do manto, O magma, o que é o magma? Ele é composto de uma substância fluida de fundição parcial ou total. Então, o magma são rochas que acabam se fundindo, Ela é formada por uma fusão de silicatos, silícios e elementos voláteis, como por exemplo vapor. Tal tipo de rocha é muito resistente, a rocha mais dura, e também é das mais antigas. Matéria-prima do embasamento rochoso dos continentes. Então a base rochosa dos continentes são formadas, por rochas magmáticas. E como que essas rochas, eu estou sumindo, mentira, eu estou aqui de novo, elas são divididas, Então as rochas magmáticas podem ser chamadas de rochas vulcânicas, São rochas extrusivas, ou plutônicas, que são rochas intrusivas. Então preste atenção, extrusivas e intrusiva. Extrusivas, o que é rocha extrusiva? Ela ocorre uma solidificação mais rápida, certo? E ela é uma composição mais homogênea. A extrusiva ela é formada na parte exterior terrestre. Um exemplo de uma formação de uma rocha extrusiva: vulcanismo. Bom, o vulcão teve erupção, explosão do vulcão. O magma saiu, o magma veio para a superfície terrestre, e resfriou rápido, Então há uma solidificação mais rápida. O magma muito quente vai esfriar e forma, aquela base basáltica ou até mesmo um basáltico. Então, rochas extrusivas que são formadas fora da Terra, pode chamar de vulcânicas, que vêm por meio do magma. E intrusivas, se as extrusivas são fora, as intrusivas são dentro, Então elas são formadas no interior terrestre. Ela é mais heterogênea, então há uma combinação maior de minerais, E é um tempo maior para sua formação. Não é igual as extrusivas, que são vulcânicas, que formam mais rápido. As intrusivas ou plutônicas, elas demoram mais para se formar e são formadas no interior terrestre, longe da superfície. E como que elas são produzidas?
por cristalização do magma. Um exemplo é o granito. Então, o magma vai se cristalizando, né? Os cristalzinhos vão se unindo e vão formando uma rocha intrusiva ou plutônica. Tá aqui um exemplo pra gente. Isso aqui é o basalto, né, pessoal? Basalto. O basalto é uma rocha intrusiva que é derivada do magma terrestre. Correto, pessoal? Muito bonitinho esse basaltinho aqui, né? Gosto muito dele. Coisinha fofa, basalto, né? Uma outra parede, né? Uma parede basáltica ou parede rochosa, né? Derivada do basalto. Podemos ver essa cachoeira, que coisa linda, né? Basalto. Isso formou, né, fora da Terra, que são rochas extrusivas. Pessoal, eu lembro a você, só para você ter uma noção, que uma rocha não se forma assim de um ano para o outro, de um minuto para o outro, de uma hora para o outro. Não, são milhões de anos, alguns milhares de anos, que estão aqui envolvidos na composição dessa formação rochosa, né? E para que o basalto, que é essa rocha intrusiva, pode ser utilizada? Pode ser utilizado aqui na indústria, ou aqui, ó, calçamento de terra, sabe aquelas calçadinhas onde a gente passa às vezes em cidades antigas? São basaltos. Então, ele é utilizado também no mercado e faz parte também na produção econômica. Vou pegar a minha água que eu estou com sede. Um outro exemplo é o granitinho. Lembra que eu falei que o basalto tinha uma formação mais homogênea, né? Era mais uma característica. Por que homogênea? Ó, se a gente voltar aqui, a gente vê poucos cristais aqui na rocha. A maioria dela é a mesma coloração, né? E agora o granito, né? Que é uma rocha intrusiva, que é formada pela cristalização. Nós podemos observar que existe uma coloração mais diversificada. Então, isso aqui são cristais que foram se formando e formaram o granito, que é uma rocha que é formada ali no interior terrestre. O granito, pessoal, ele tem grande utilidade no mercado, na construção civil. Quem nunca viu uma pia de granito, ou uma pia, um balcão granito, piso de granito, então ele tem utilização também, né, na produção econômica. Correto? Então, rochas magmáticas são o quê? Ou ígneas. São o quê? Vou voltar aqui na aulinha. Desculpa, saí, pessoal, voltando ali. Rochas magmáticas ou ígneas têm origem vulcânicas, podem ser extrusivas, formadas fora da Terra. Um exemplo de uma rocha extrusiva é o basalto, né, que tem uma produção mais homogênea e se formou mais rapidamente do que uma rocha intrusiva, que o exemplo é granito, que foi formado por meio da cristalização, da junção de cristais ao longo de alguns milhares e milhões de anos. Beleza? Está anotando aí? Está conseguindo compreender? Tá sim, né? Vamos lá para a próxima rocha da nossa aula. A rocha, pessoal, mentira, é rocha normal mesmo, né? Rochas sedimentares. O que é uma rocha sedimentária, pessoal? Preste atenção na palavra, ela já vai falando um pouco da história dessa rocha. Rochas sedimentares é formada pela sedimentação de rochas e outros materiais presentes na terra, na compactação. Um exemplo é o arenito. Então, a rocha sedimentar é formada por sedimentos que estão ali na atmosfera, não, pessoal, não na crosta, pessoal, então na superfície terrestre, né, com ao longo do tempo a decomposição de várias rochas, não só de rocha, mas de matéria orgânica, de água, tudo isso faz parte da composição dessas rochas sedimentares, correto? E como que ela inicia? Inicia pelo intemperismo, né, nas rochas expostas na atmosfera. Intemperismo é a influência, né, do meio ambiente numa rocha, faz com que ela mude. Então, aquela rocha num determinado lugar, quando passa por um período muito quente, um período muito frio, ela começa a sofrer modificações, né, e acaba sofrendo pelo processo de intemperismo. Essas rochas também, elas são transportadas, né? Então, como é que faz transporte as rochas ou os fragmentos de rochas? Podem ser transportados por meio da água, né, pelos rios ou pela chuva. Pelo vento também pode ser, né, uma característica. A gravidade, né, pode fazer que há uma queda de um morro, de alguma coisa. Também o gelo é responsável por transportar essa fragmentação, essa parte de rocha, né, e auxiliar na produção de rochas sedimentares.
E aonde que ocorre a sedimentação? Nas bacias sedimentares. E o que são as bacias sedimentares? São grandes depressões. Aula de relevo. Todo mundo lembra o que é depressão? Mentira, né, pessoal? Depressão não é essa depressão triste, não. Depressão é o relevo, que tem aquela quedinha, né? Então, estamos num plano quando há uma descontinuidade, quando há uma queda na altitude brusca, né? Faz aquele buraquinho. São depressões. Para não ficarmos só em minhas singelas palavras, prestaremos atenção neste desenho, né? Nessa tabelinha, nesse quadrinho. Formação de bacias sedimentares. Então aqui temos os escudos cristalinos, né, pessoal? Que nós vamos falar na próxima aula. Também aqui a bacia sedimentar. Com o passar do tempo, essas áreas aqui vão sofrendo ações, sofrendo processo de intemperismo, vão sofrendo também ações do tempo, da água, do gelo, do vento. E aqui, né, vão perdendo fragmentações e vai sendo depositados aqui na bacia sedimentares, né? Com o passar do tempo aqui vai acumulando e esses fragmentos rochosos, não só rochoso, mas natural, mineral, vão ocasionar a formação de rochas sedimentares. Beleza? E qual que é a importância, pessoal, das rochas sedimentares? Ela possui, né, grande importância econômica, pois é onde se encontram maiores reservas de petróleo, gás e carvão mineral. Então, na questão de produção energética, é muito importante marcar. Então, se uma pergunta cair, qual é a importância econômica das rochas sedimentares? Principalmente na produção de energia, né, as energias que são utilizadas, né, nos últimos anos, aí, petróleo, gás natural e o carvão mineral. Quem lembra da primeira revolução industrial na Inglaterra, foi utilizado muito carvão mineral na produção industrial. Certo? E como que a classificação podem ser classificadas as rochas sedimentares, meus amigos? Bom, elas podem ser dêntricas, correto? Que elas são formadas a partir... Nossa, quase derrubei aqui, pessoal. Mentira. Vamos voltar ali pela formação rochosa. Elas podem ser dêntricas. O que seriam rochas dêntricas? Elas são formadas a partir de detritos de outras rochas. Exemplo, erenito. Então, são várias fragmentações rochosas que formam, né, as rochas dêntricas. Então, vamos pelos nomes. Quimiogênicas. Elas são formadas, meus amigos, a partir de substâncias desenvolvidas na água. Exemplos, as estalactites. Então, qual que é um exemplo de rocha sedimentar? A estalactite. O que é uma estalactite, professor? Eu não sei o que é isso. A estalactite... podemos pegar nas cavernas, quando tem aquelas garras, né, mais pontiagudas, aquelas pontas, né? Essas são as estalactites, certo? Pode ter aquelas que são formadas no gelo, também tem aquelas das cavernas. Ou biogênicas, que são formadas por restos de seres vivos, né? Pela composição de fósseis ali, podem formar rochas sedimentares com origem biogênicas, que bio vem de vida, né? Então, biogênicas. Exemplos, os calcário conquífero. Então aqui temos uma rocha dêntrica, né? uma formação rochosa dêntrica, que é o arenito, né? No Brasil temos aqui Ponta Grossa, da região chamada o Parque de Vila Velha, né? Em Ponta Grossa, onde temos aqueles grandes arenitos. Temos aqui as estalactites, né? Que são formações rochosas quimogênicas, né? Formadas pela interação da água. Temos aqui provavelmente uma caverninha. E aqui o cálculo conquífero, né? Que tem a origem animal ou a origem, né, vital. Temos aqui quem pode observar aqui no desenho, uma concha que sofreu a interação, né, com o passar do tempo, né? E foi formando uma rocha. Correto, meus amigos? Entenderam esses dois temas? Creio que sim, espero ter ajudado. Então, nessa primeira aula abordamos duas rochas, né? As sedimentares e as magmáticas. Sedimentares que são formadas a partir da interação de sedimento, de composição, que tem uma dureza não tão dura igual as rochas magmáticas, têm origem vulcânicas. As vulcânicas podem ser extrusivas e intrusivas. Extrusivas formadas na parte superficial da Terra e intrusivas no interior. Rochas extrusivas possuem uma maior característica, são formadas mais rápidas, então é mais homogeneidade, né? Um mineral predominante.
E as intrusivas formam mais lentamente, há uma condição maior de cristais, porque vão através da cristalização. Certo? Sedimentais podem ser dêntricas, podem ser biogênicas e quimiogênicas. Correto, meus amigos? Espero que tenham compreendido, isso é um assunto importante. Na próxima aula, no nosso próximo vídeo, trabalharemos com as rochas metamórficas, né? Rochas que sofreram o processo de metamorfose. Eu prefiro ser, sabe, metamorfose em âmbula. Prometo que uma aula eu vou trazer um violão aqui, a gente vai tocar, a gente vai se divertir. Correto, pessoal? Espero que tenham entendido um pouco dessas duas rochas, que tenham compreendido o nosso assunto, né? Foi uma aulinha um pouquinho mais curta para vocês. E aguardo vocês no nosso próximo vídeo, que traremos aqui um assunto muito legal. Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima!